Um figurão acabou de confessar tudo. Essa notícia, gente, tá? Abalou as estruturas de Brasília agora, neste exato momento. E o clima é de desespero, gente, tá? Prisão pode sair ainda hoje. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? O relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, acabou de declarar guerra contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E é sobre o escândalo do caso Master, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Eu vou explicar tudo também nos mínimos detalhes para vocês. E agora, gente, tá? Acabou de sair notícia boa sobre Jair Messias Bolsonaro. Gente, em meio a tanto caos, a tanta tragédia, tanta notícia ruim, finalmente saiu notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Eu vim correndo trazer essa informação aqui, que eu sei que essa notícia é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo, gente, tá? E o Lula acabou de receber um alerta do STF, gente, tá? Lula da Silva acabou de receber um alerta do STF. Algo pode acontecer a qualquer momento e o clima é de desespero, gente, tá? Desespero tomou conta real e total de Brasília. E por fim, a OAB partiu para cima, gente, tá? Do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e é outra bomba que acabou de explodir. O que será que aconteceu, gente, tá? A OAB partiu para cima do STF e os ministros lá estão furiosos com esta decisão que acabou de ser tomada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora, gente, tá? É uma pancada. Além dessa, tem outras várias informações. Eu tô tentando ser o mais breve possível no spoiler, para os vídeos não ficar muito longo. E já dando início aqui com as informações. Logo de cara, gente, tá? Eu sugiro o seguinte. Se você estiver de pé, senta, fica bem confortável para assistir essa pancada que eu vou trazer aqui, ó. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, já ia me esquecendo. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo. Explode esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, para vocês terem noção. O início de tudo, vocês vão precisar assistir esse vídeo aqui. Porque o Alexandre de Moraes... Vocês vão entender, gente, só assistam. Essa aqui é a primeira, aí eu vou trazer a segunda e a terceira informação. A terceira é o momento em que ele declara guerra. Mas para vocês entenderem de onde que iniciou essa guerra, vocês têm que assistir aqui esse vídeo. Alessandro Vieira afirma que CPI do crime organizado acessou dados do Master, tá? Dados, né, do Daniel Forcaro, que comprovam repasses para familiares de Toffoli e Alexandre de Moraes. Deu para vocês sentirem, né? Alexandre de Moraes. Repasse de dinheiro para Toffoli e Alexandre de Moraes. Acompanhe. Senador, recentemente a CPI teve acesso à quebra de sigilo fiscal do Daniel Forcaro, enfim, o dono do Banco Master. Que tipo de informação interessante, relevante, o senhor avalia que já é possível tirar dessa quebra de sigilo fiscal, desse relatório da COAF? Nós recebemos do COAF uma série de relatórios de inteligência financeira, e para quem acompanha a gente, o relatório de inteligência financeira não é um extrato bancário. Ele é um relato de eventos atípicos, suspeitos. O RIF, né, o relatório de inteligência da REAG, tem 200 laudas. O do Banco Master tem 80 páginas. Então são muitas informações ali de ações, de transferência de recurso, de circulação de recurso totalmente atípico ou suspeito. A gente está avançando com muita cautela nessas informações para que não se cometa nenhuma injustiça. Mas já é muito evidente que você tem ali uma aparente lavanderia. O uso de vários fundos em cadeia para que se faça uma lavagem de dinheiro de diversas origens. Você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos do PCC, Primeiro Comando Capital, uma organização criminosa violenta. Você tem indicativos de pagamentos a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos, e eventualmente pessoas ligadas ao judiciário. Isso tudo vai... A gente tem informações que apontam circulação de recursos entre esse grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Não é razoável dizer agora que essa circulação de recurso é ilícita. Moralmente falando, ela é absolutamente reprovável. Juridicamente falando, a gente vai ter que ter mais passos para constatar. Muito didaticamente. Quando o Master contrata o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes,
ele está contratando um serviço jurídico, esse escritório prestou serviços correspondentes aos valores recebidos, até o momento o indicativo é que não. Você tem uma série de negativas, mas hoje você já tem notas oficiais do próprio escritório apontando a existência, reconhecendo a existência do contrato e dos pagamentos durante 20 ou 22 meses, no valor que vai estar aí na casa dos 80 milhões de reais. E ele informa uma contraprestação de relatórios, de reuniões. E quando você calcula isso, tomando como base o mercado da advocacia, mesmo aqui em Brasília, que é um mercado bastante inflado, está totalmente fora de parâmetro. O outro ministro, Dias Toffoli, nós temos notícias também reconhecidas pelo ministro, primeiro, de que ele é sócio oculto de um fundo patrimonial e tem cotas no resort, né, que faz investimentos em imóveis. Ele está registrado de forma ostensiva em nome dos dois irmãos, mas ele funciona como sócio oculto. Este fundo patrimonial recebe recursos de fundos ligados ao Banco Master. Desses valores não está tão claro ainda, mas eles vão estar ali entre 15 e 35 milhões de reais. E esse recurso, ao que tudo indica, vai para o próprio ministro mais adiante. Tudo isso é muito grave, tudo isso é muito sério, e por isso que tem que ser apurado com muito cuidado, com muita cautela, para não cometer injustiças, mas também para garantir que essa prova seja firme para um eventual processamento e condenação. Não dá para ter prova frágil num caso com gente tão poderosa. O que o senhor está... Meu Deus do céu, gente, eu não tô acreditando nisso aqui. É muito sério e muito grave o que o senador, né, o relator da CPI do crime organizado acabou de revelar, gente. É uma bomba, segundo relatórios do COAF, que fiscaliza, né, transações atípicas, ou seja, valores muito grandes, né? Isso no caso do Master, né? Encontrou ali algumas situações comprometedoras envolvendo Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso está sendo investigado. Só que eu acho, gente, que o ministro Alexandre de Moraes não está gostando nada destes avanços nas investigações. Não está gostando nada do avanço do relator Alessandro Vieira, né, da CPI do crime organizado com relação a esse escândalo do Banco Master. Quer que eu prove para vocês? Tá aqui, ó. Alessandro Vieira tá incomodando o ministro Alexandre de Moraes. Escritório de esposa de Moraes vai processar o senador Alessandro Vieira. Só que não parou por aí não, gente, tá? A notícia seguinte que eu vou trazer, o senador Alessandro Vieira acabou de dobrar a aposta contra Alexandre de Moraes. Ele declarou guerra. Daqui a pouco eu vou trazer o vídeo do Alessandro Vieira, mas antes vamos entender que aqui ficou muito claro que o Alessandro Vieira está incomodando e muito a família Moraes. Vocês concordam? Tá aqui, ó. O escritório de advocacia Barsi de Moraes, que pertence, né, ao ministro, à família do ministro Alexandre de Moraes, que tem como sócia Viviane Barsi, esposa do ministro Moraes do STF, informou nesta segunda-feira que vai ingressar com uma ação judicial contra o senador Alessandro Vieira por suposta calúnia e difamação. O escritório também pedirá que o relator da CPI do crime organizado, tá, do Senado, seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. A banca de advogados questiona, né, uma declaração de Vieira sobre uma suposta circulação de recursos entre o crime organizado e familiares dos ministros do STF Alexandre de Moraes de Toffoli. Exatamente essa fala que eu acabei de colocar aqui na tela para vocês. Tá vendo? Que é importante vocês acompanharem tintim por tintim para vocês entenderem a ordem cronológica em que as coisas vão acontecendo. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui no canal Fabiana Cardoso, que a notícia é completa, que não tem notícia pela metade. Tá vendo só? Então aqui, ó, essa decisão está relacionada a essa fala do Alessandro Vieira, agora nessa entrevista que eu acabei de revelar para vocês. Então, ó, Alessandro Vieira afirmou em entrevista ao SBT News que apurações em andamento indicam o pagamento do primeiro comando da capital PCC a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos e, eventualmente, pessoas ligadas ao judiciário. Aí a jornalista lá pergunta, mas quais são essas autoridades? Ele diz, ó, a gente tem informações que apontam circulação de recursos entre grupo criminoso e familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Ele fez questão de frisar que, olha,
tudo isso ainda será investigado. Não quer dizer que essa transação seja ilícito, seja crime. Ele deixou claro isso lá na entrevista que ele concedeu, mas mesmo assim ele está sendo processado pelo escritório da família de Alexandre de Moraes. Não é razoável dizer que agora, né? Não é razoável dizer agora que essa circulação de recurso é ilícita. Então ele deixou claro. Mas mesmo assim, eles partiram para cima. Então é isso, gente, tá? Aí, claro que o Alessandro Vieira já ficou sabendo que essa notícia... Gente, a notícia, ela voa, né? Quando é notícia ruim, então, aí que voa. Aí ele veio e soltou que essa bomba dobrou a aposta. O senador Alessandro Vieira disse que pode ser processado por escritório da família de Moraes. O escritório da família de Moraes vai me processar. Não é uma surpresa. A gente já esperava que tivesse esse tipo de ataque. Vejam só aqui o que ele declarou. Eu recebo agora aqui a notícia, está na capa da Folha de São Paulo, que o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes vai me processar, supostamente por crime contra a honra. Infelizmente não é uma surpresa. A gente já esperava que tivesse esse tipo de ataque, essa tentativa de intimidação. A afirmação deles é que eu teria dito em alguma entrevista que dinheiro do PCC circulou pelas contas dos familiares do ministro. É claro que eu não falei isso. O que eu falei, e tenho que repetir, é que a família do ministro, através do escritório da advocacia, da Viviane Barsi e os filhos, recebeu recursos do Banco Master. E o Banco Master, hoje todos nós sabemos, os brasileiros sabem, era uma organização criminosa. Lesou milhares, talvez milhões de brasileiros pelo país afora. Prejuízos só no Fundo Garantidor de Crédito acima de 50 bilhões de reais. Então a intimidação não vai funcionar com a gente vai continuar fazendo nosso trabalho sério e isso mostra cada vez mais a importância de uma comissão parlamentar de inquérito específica para investigar a atuação deste e de outros ministros que possam ter envolvimento com essa situação. A gente não antecipa a condenação, a gente não acusa ninguém, mas a gente faz o nosso trabalho com responsabilidade. Gente, aqui é o que eu chamo de briga de cachorro grande, tá? Advogado, delegado, senador, relator da CPI do crime organizado, né? Fez ali um comentário. A família Moraes não gostou e está processando, né, o Alessandro Vieira, e ele deixou claro que não vai baixar a guarda, já estava preparado para esse tipo de ataque, para esse tipo de uma tentativa de intimidação. Ele disse que não vai baixar a guarda e vai prosseguir com as investigações. Doa a quem doer, gente, tá? Guerra declarada. Falando em guerra, gente, tá? Lula da Silva recebeu alerta do STF. Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo, gente, tá? Por quê, Fabiana? O Lula estava pensando em confrontar os ministros do STF, é isso mesmo? Para se perpetuar no poder, o Lula seria capaz de comprar briga com o STF? Parece que ele ia fazer isso sim. Só que os ministros já estão mandando um duro recado para ele. Não faça isso, Lula, porque pode custar muito caro. Vamos entender essa treta? O presidente Lula fará um movimento para baixar a temperatura da crise, né, que atinge o STF. A coluna Andresa Matais apurou que Lula ouviu queixas de que petistas estariam estimulando a criação de uma CPI que teria como foco ministros do STF. Lula foi alertado de que o governo terá mais a perder do que a ganhar se mantiver a estratégia de seu ministro e marqueteiro Sidônio Palmeira de atacar o Banco Master e, consequentemente, desgastar a corte. A ideia, né, gente, para ajudar o Lula... gente, vamos atacar o Banco Master e de quebra, lógico, vai ter que atacar o STF. Falou em Banco Master, remete ao que? A STF, gente, tá? Banco Master e STF estão atolados nesse escândalo de corrupção. Então, a incrível, brilhante ideia do Sidônio foi o quê? Vamos começar a atacar o Banco Master, o escândalo do Master. Lembrando que o Lula recebeu o Vorcaro, tá? Em visita fora da agenda. Só que os ministros do STF estão alertando, nós aqui estamos atolados até o pescoço no escândalo Master. Se você for atacar o Master, você vai estar atacando a gente também. E isso pode custar muito caro para você, Lula da Silva. Então, segundo o integrante do governo, Lula fala o que pensa, né, sem filtros, e isso tem consequências. O Supremo tem inúmeros julgamentos de interesse do governo, incluindo bombas fiscais que podem impactar
em 234 bilhões o caixa da União. Ou seja, é uma espécie de ameaça, né? Lula, fica quietinho no seu canto, porque eu tenho aqui várias ações que vai dar um rombo nas contas públicas. E o Lula que quebrou o Brasil, aí o STF ia ferrar mesmo com a vida do Lula em pleno ano eleitoral. Para o Lula isso aqui seria um desastre. Tá? E investigações que envolvem seu filho mais velho, Lulinha. Até esse tipo de recado tá chegando no Lula. Lula, ó, você vai mesmo confrontar o STF? Lembre-se que tem ações contra o Lulinha, por enquanto tá engavetado, tá aqui guardadinho, mas a gente pode tirar da gaveta a qualquer momento. Que tristeza, né, gente, pro Lula. Rabo preso, chama-se rabo preso. Lula tem rabo preso com o STF. E não pode, gente, tá? Comprar guerra contra os ministros do STF. Meu Deus, isso é o que eu chamo de tragédia. Falando em tragédia, Lula, pessoal, deixa eu trazer aqui uma bomba que acabou de explodir, mas é uma bomba cabeluda, gente, tá? E daqui a pouco tem notícia boa sobre Bolsonaro. Calma que daqui a pouquinho eu tô acelerando aqui para não ficar muito longo. Bomba, 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 gente, tá? Lulinha, na verdade, Lulinha, advogado do Lula, né? Um consultor jurídico do Lulinha acabou de confessar tudo, gente, tá? Lulinha realmente viajou com careca do INSS. Calma que eu vou trazer nos mínimos detalhes para vocês entenderem. Advogado de Lulinha admitiu que seu cliente viajou para Portugal em 2024 com o careca do INSS para visitar uma fábrica de produtos, né, medicinal, diz jornal O Globo. Inclusive está aqui no G1 também a entrevista em que o aliado, né, do consultor jurídico, né, do Lulinha confessa, gente, tá, que ele realmente viajou com careca do INSS. Eu já tô vendo aí alguns comentários da internet que isso aqui é muito grave. É mais uma bomba contra o Lulinha, além das outras várias que já foram reveladas. E prisão, né, gente? Tá iminente. Prisão pode estar a caminho. Lulinha viajou a Portugal com careca do INSS para visitar fábrica medicinal, afirma advogado. Eu vou trazer o vídeo, gente, tá? Melhor, eu vou trazer o vídeo. Aquele lá no cantinho de lá, ele é o consultor jurídico do Lulinha e ele acabou de confessar tudo. Lulinha realmente viajou com o careca do INSS. A jornalista que fez uma pergunta, gente, tá? E teve um detalhe na resposta aqui do advogado que piorou ainda mais a situação do Lulinha, para desespero do Lula. Vejam só. Retomando um ponto que a Júlia trouxe no bloco anterior, ela fala de uma viagem para Portugal em novembro de 2024. Eu queria saber, primeiro, objetivamente, quem é que convidou o Lulinha, quem estava nessa viagem, quem pagou pela viagem e se essa viagem rendeu entre Lulinha e o careca do INSS algum contrato relativo a essa questão de medicamentos de canabidiol. Por que eu lhe pergunto isso? Uma das principais suspeitas da investigação, tanto no Congresso da CPMI quanto da Polícia Federal, é que o Lulinha tenha feito lobby por uma empresa do careca, né, a World Cannabis, para vender medicamentos de canabidiol para o Ministério da Saúde, como prestou depoimento, como em depoimento disse um ex-funcionário do careca. Isso aconteceu, eu queria entender direitinho essa relação do Lulinha com o careca, Dr. Marco Aurélio. Muito obrigado, Reinaldo, pela oportunidade de esclarecer essa questão. Bom, na verdade, o Fábio viajou com o Antônio Camilo, a convite do Antônio Camilo, então empresário de sucesso no ramo farmacêutico, que ele conheceu através da sua amiga Roberta Luxinga, a empresária Roberta Luxinga. Nunca trabalhou para o Antônio Camilo e essa viagem não rendeu qualquer que tenha sido contrato de forma direta ou indireta. Ele foi conhecer a extração de canabidiol, demonstrou uma curiosidade, foi convidado e aceitou o convite e viajou para Portugal. Eu não tenho, na verdade, detalhe de quem estaria ali. São pessoas, enfim, ligadas a essa empresa de Portugal, né? Ele fez essa visita em Portugal. Nunca atuou no Brasil ou fora do Brasil com esse negócio ou com qualquer tipo de negócio que pudesse envolver direta ou indiretamente o Antônio Camilo. Isso é importante dizer de forma absolutamente duvidosa.
As investigações, ao final, vão comprovar que o que a defesa está falando é rigorosamente verdadeiro. Não tem a menor dúvida disso. É muito importante a gente esclarecer. Não tem relação direta ou indireta com qualquer negócio do Antônio Cabilo. A única intersecção entre ele e o Antônio Cabilo foi essa visita que ele realizou a Portugal por conta de uma curiosidade relacionada à extração de canabidiol, algo que ele reconheceu, repito, ao próprio Supremo Tribunal Federal numa petição protocolada pelo colega Dr. Guilherme Sugimori. Gente, tá bomba pro lado do filho do Lulinha, né? E não acabou não, teve mais aqui, tem mais um comentário dele. Só que antes de colocar esse vídeo aqui para vocês viram que lá o jornalista perguntou quem pagou por essa viagem. Vocês repararam que ele não respondeu essa pergunta? Quem foi que bancou a passagem aérea? Quem pagou? Essa pergunta ele não respondeu. E também, gente, tá? O funcionário do Careca do INSS delatou, né, o Lulinha para a Polícia Federal. E em um determinado momento, o funcionário do Careca do INSS mencionou um pagamento de 25 milhões. E esse pagamento, gente? Houve esse pagamento? Aconteceu de fato esse pagamento? Gente, tá? Tem que ser tudo esclarecido, né? Então, mas quem pagou pela viagem, quem bancou a viagem, isso aí ele não respondeu. Porque as viagens eram valores astronômicos, era coisa de 100 mil, 90 mil. É sempre primeira classe, era coisa de luxo. Careca do INSS tinha muito dinheiro, né? De onde será que ele tirou tanto dinheiro, né, gente, tá? E agora tá aqui o advogado, mais uma vez, desesperado para proteger o Lulinha, porque tá percebendo que a prisão tá perigando, pode acontecer a qualquer momento. Tá, ligaram o modo desespero, gente, tá? Vejam só o nível do desespero para tentar blindar o filho do cara, o filho do Lula. Vejam só. Sim. O que a oposição está fazendo, porque não tem um projeto no país, é pirotecnia. Veja, não há nenhum recurso nas contas do Fábio que tenha como origem as contas da Roberta, das suas empresas ou coisas do gênero, nem tampouco do Antônio Cabilo. O sigilo está aí, vocês podem verificar, inclusive, porque não vão achar, simplesmente porque não tem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, rapazes têm filhos, né? Então, não sei qual é o rapaz a que se refere essa investigação. Mas a verdade é a seguinte, vamos ser bem claros, né? A própria investigação traz notícias sobre um ingresso que o Fábio, na verdade, do qual o Fábio seria destinatário, um ingresso para um show. E lá, na verdade, é uma menção a Fábio Luiz. Curioso, né? Porque, na verdade, a própria investigação chama o Fábio Luiz pelo nome quando interessa. E depois tenta, na verdade, associá-lo a filho do rapaz. Eu não quero acusar ninguém, Júlia, mas é importante dizer que tem um rapaz aí, acusado na CPMI, parece que estava até na estrutura de poder do INSS, que tinha um filho que prestava serviço para eles. A única coisa que eu posso dizer é que esse filho do rapaz não é, na verdade, o Fábio Luiz. Inclusive, porque eu já vi o presidente ser chamado de forma jocosa pelos meninos dourados de Curitiba, né, força-tarefa da Lava Jato, de uma forma bastante, digamos assim, desonesta, e também já vi outras pessoas, líderes mundiais, como o Obama, chamando ele de um cara. Então, se fosse o filho do cara, o filho do presidente, mas filho do rapaz, seguramente não. Embora ele tenha 80 anos e esteja muito bem, está extremamente bem, com uma vitalidade invejável, ele está longe de ser um rapaz, é um jovem senhor. Blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Ou seja, então ele não é o filho do cara, né? Então o cara não é o Lula e o filho não é o Lulinha. O que ele tá tentando dizer mais ou menos é isso. Só falta, gente, ele dizer que, na verdade, ó, gostei até desse comentário. Já ele fala que o filho é do Bolsonaro. Só falta isso, gente. Isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Esse povo acha que o povo brasileiro é trouxa mesmo, né, gente? Deve estar escrito trouxa aqui na nossa testa. Filho do Lulinha movimentou 19 milhões. E esse povo acha que a gente é trouxa, gente. Claro, as investigações estão correndo e se ele cometeu algum crime, recebeu algum dinheiro roubado, a prisão é dada como certa. E agora vamos notícia boa, né, gente? Tanta coisa ruim. Vamos falar de notícia boa para o Bolsonaro. O Bolsonaro apresenta melhora e é transferido para a unidade semi-intensiva. Graças a Deus, o nosso líder está bem, gente, tá? Vejam só. No comecinho do jornal, de que em uma publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro indicou que o ex-presidente foi transferido da UTI, da unidade de terapia intensiva, para uma unidade semi-intensiva. Confirmei essa informação junto à equipe médica de Bolsonaro. Então temos agora o ex-presidente
presidente sob cuidados semi-intensivos. Há uma diferença no que diz respeito à criticidade do estado de saúde de Jair Bolsonaro para essa transferência, mas também do monitoramento, que precisa ser menos contínuo nessa unidade semi-intensiva. A gente relembra que isso foi proporcionado por uma melhora no quadro de saúde de Bolsonaro, tanto uma melhora clínica, mas também laboratorial. A gente teve um boletim médico divulgado hoje no começo da tarde que indicou que, por exemplo, ele teve uma recuperação da sua função renal e também uma melhora em uma série de marcadores inflamatórios. E aí a gente relembra que a questão renal é uma preocupação muito grande dos médicos, porque Jair Bolsonaro é tratado com antibióticos. E aí eles precisam procurar uma espécie de limiar, ou seja, aplicar uma dose que seja forte o suficiente para tratar a infecção pulmonar que acomete Jair Bolsonaro, mas não tão forte de maneira a não sobrecarregar a sua função renal. Até por isso a gente vê ali no boletim médico uma indicação de que neste momento a resposta ao tratamento com antibióticos é positiva. Além de ter esse tratamento com antibióticos, a gente relembra, Jair Bolsonaro já realiza uma fisioterapia respiratória e motora e também, a gente trouxe essa informação por aqui, já se alimenta via oral com uma dieta pastosa e neste momento também já deixou de receber oxigênio via catéter nasal. Essas informações mais atualizadas que a gente tem sobre a saúde de Jair Bolsonaro. Tá aí, gente, tá? Bolsonaro teve leve melhora, gente, tá? Leve melhora. Ele não tá, né, 100%, né? Mas pelo menos uma notícia boa, uma leve melhora. Porque aqui, gente, a gente fica em estado de pânico, né? Poxa, a qualquer momento pode vir piora e... Nossa, depois que algumas autoridades veio aí revelando algumas informações, eu tava muito apreensiva, eu confesso pra vocês. Vejam só, gente, tá? Jornalista Cláudio Dantas partiu pra cima do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino. Bateu, mas ele bateu pesado, gente, bateu forte. Jornalista reage ao STF, desafia Moraes e Dino após censura a jornalistas, gente, tá? O jornalista Cláudio Dantas tá pistola, tá furioso e partiu pra cima do Moraes e do Dino. Há muito tempo que eu não vi ele tão furioso como ele ficou aqui nesse vídeo, vejam só. Não é você que vai dizer como a imprensa tem que trabalhar, Alexandre. Não é. A imprensa é livre. Você é só mais um ditadorzinho que está acabando o seu mandato de ditador. Tudo errado. Primeiro, não existe trabalho de imprensa que possa equivaler à perseguição a autoridades. Isso é desculpa esfarrapada de autoridade que não gosta do escrutínio público. E se não está preparada para o escrutínio público, saia da função. Já começo hoje, já estou irritado. A gente aqui tem que parar de tolerar autoridade autoridade que é paga com o nosso dinheiro, achando que pode fazer o que quer. E que ninguém vai fiscalizar. E que quem fiscalizar vai ser preso. Vamos parar com essa vergonha. Vamos parar com essa vergonha. O Dino acha o quê? Que é dono do Maranhão? Tá errado. E se tiver carro de tribunal sendo usado pelos familiares, tá errado e tem que ser investigado? Sim. Cadê o CNJ? Quer dizer, em vez de a gente ter uma investigação para saber quem liberou o presidente do tribunal, quem foi que liberou? Porque tá fazendo o quê? Tá fazendo do tribunal seu quintal. É isso que o Flávio Dino tá fazendo. Perseguição? Vamos parar com esse negócio. E essa troca de relatoria também, ou tem vínculo com o inquérito das fake news ou não tem. Porque por que vai passar por prevenção para o Alexandre de Moraes? Agora o Alexandre de Moraes é aquele que decide sobre liberdade de expressão de qualquer pessoa na República. Eu vou lembrar para vocês que na época da campanha de 2022 circulou um áudio, acho que foi até o Constantino que publicou, circulou um áudio dizendo o quê? Era uma gravação que alguém tinha feito uma conversa do Alexandre de Moraes. E que ele falava das fake news, né, desse discurso de ódio, não sei o que, desse estratagema aí, que ele ficava colocando todo mundo em queda das fake news, e dizendo que a surpresa dele é que para além, né, dos blogs, dos militantes, dos perfis das redes sociais, veículos de comunicação tradicionais também estariam cometendo fake news, também estariam atuando, né, num consórcio para distribuir informações falsas. Quer dizer, isso mostra o nível de alucinação desse ministro. E aquilo já era uma sinalização, red flag total, que a imprensa não deu bola, o consórcio de mídia não deu bola, mas já era uma red flag do tipo de conduta que ele estava tendo e como que ele enxergava o trabalho da imprensa. Tanto é que veio a público depois, ele fez discurso público, e nós comentamos aqui nesse programa, discurso do Alexandre de Moraes criticando o trabalho da imprensa, dizendo como que a imprensa teria que trabalhar. Não é você que vai dizer como a imprensa tem que trabalhar, Alexandre. Não é. A imprensa é livre. Você é só mais um ditadorzinho que está acabando o seu mandato de ditador. Seu mandato de ditador está acabando. Bom, nós tivemos reação dessa vez. Fica aqui o recado, mais uma vez, para todos aqueles que apoiaram essa perseguição maldita, porque era contra o Bolsonaro, era contra os bolsonaristas, era contra a direita, vocês que apoiaram, inclusive essas associações todas, que não soltaram uma nota para quando a minha matéria sobre o Marcola apoiar o Lula na campanha foi derrubada, censurada, e a matéria sobre a censura foi também derrubada e censurada, não soltaram uma notinha, essas entidades, também estão todas aparelhadas pela esquerda, agora acordaram, agora viram, porque a água está batendo na bunda de vocês.
Não é você que vai dizer como a imprensa tem que trabalhar, Alexandre. Partiu pra cima do Alexandre, gente, tá? Do Xandão, do ministro Alexandre de Moraes, disse muitas verdades. Ele disse que tava entalado ali na garganta, né, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, tá? Cláudio Dantas, jornalista, gente, tá? Extremamente furioso com Alexandre de Moraes e Flávio Dino, após, né, gente, tá? Eles terem decretado busca e apreensão, tornozeleira e apreensão de celular lá, né, do jornalista do Maranhão que estava entregando, né, o ministro Flávio Dino, que estava denunciando o ministro Flávio Dino. Quem ousa a denunciar, entregar, né, criticar um ministro da Suprema Corte? O resultado, né, que o Alexandre de Moraes foi lá e né, a Polícia Federal, né, determinou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão, fez o escaracéu, fez uma devassa na vida do jornalista. Como que os jornalistas não ficam furiosos com isso aqui, gente, tá? Inclusive eu vi até jornalista da CNN quase chorando, preocupadíssimo com o avanço, né, do ministro Alexandre de Moraes contra os jornalistas do Brasil, que isso não pode continuar acontecendo, essa aberração não pode continuar acontecendo, porque senão, a qualquer hora, jornalistas podem ser presos e a fonte, né, gente, o sigilo da fonte tá perigoso essa situação, gente, tá? Estão respaldados pela Constituição, mas o sigilo da fonte, porque a partir do momento que o Moraes determina busca e apreensão em aparelhos, ali pode estar a fonte do cara. E aí, onde fica o sigilo da fonte? É muito pior, é muito mais grave, por isso que os jornalistas estão muito, muito preocupados com toda essa questão, gente, tá? E agora eu vou trazer para vocês o desespero. Esquerdista Josias de Souza, desesperado porque está percebendo que o Lula está sendo descartado, está sendo alijado da política brasileira, né, gente, tá? O clima é de velório dentro da UOL. Esse caso Master é como que instalou um ventilador no centro da campanha eleitoral. E com a delação, ou a eventual delação do Daniel Gorcaro, ou de qualquer outro encrencado, esse ventilador vai ser acionado com muita volúpia. E nós estamos a 7 meses da eleição, a menos de 7 meses da eleição. Isso sim tem potencial para interferir no processo eleitoral. O maior prejudicado com esse escândalo é o Lula, é a campanha do Lula, porque ele tem uma vinculação próxima com o Supremo Tribunal Federal, próximo também é o Lula do ministro Alexandre de Moraes, tornou-se próximo, se reuniu algumas vezes com Alexandre de Moraes e com o grupo dele, Gilmar Mendes. O próprio Dias Toffoli foi recebido no final do ano passado pelo Lula no Palácio da Alvorada para discutir esse assunto do Master, né? E quem está no governo, quando tem muito escândalo, tende a absorver os maiores impactos, né? E de resto há no outro escândalo que corre em paralelo com esse, o escândalo do INSS, ao próprio filho do presidente sob investigação, né? O Lulinha. Não é uma cena que facilite a vida do Lula, ao contrário, Fabiola, tende a complicar a campanha do presidente. Resumindo, né, gente, é uma tragédia atrás da outra acontecendo e tá atropelando o Lula, né? O Lula que pretende se perpetuar no poder para todo sempre, com tanta tragédia sendo divulgada, né? Escândalo do caso Master, Lula recebeu o Vorcaro juntamente com o presidente do Banco Central, fora da agenda no Congresso. Não foi uma nem duas, né? Foram ali algumas vezes, né, que ele recebeu a visita do Vorcaro, e é uma mancha que não tem como tirar do Lula, porque ele mesmo, em entrevista para Daniela Lima, admitiu, ele confessou que recebeu sim o Daniel Vorcaro. E depois
depois, né, gente, tá Lulinha. O Lula, gente, deve estar desesperado. É uma bomba atrás da outra, né, no que diz respeito ao Lulinha e o escândalo do INSS. Dentre as outras várias tragédias, que se eu fosse ficar aqui, gente, tá elencando, eu ficaria aqui o dia inteiro falando aqui para você, gente. Tá uma tragédia atrás da outra pro Lula. E agora, gente, o relator da CPI do crime organizado e delegado, né, Alessandro Vieira, acaba de declarar guerra contra o ministro Alexandre de Moraes.